Aqui, beleza. Tá gravando. Estão conseguindo ver meus slides? Tá cinza a tela ali para vocês. Tá de boa. Apareceu. Tava cinzenta, agora apareceu. Beleza, vamos lá. Setor terciário. Esse é o primeiro capítulo do quarto bimestre. E nós iremos hoje... eu não vou falar aprender, tá? Letícia, Maria e Gael. Porque se eu falar aprender, parte do princípio que vocês nunca ouviram falar desse conteúdo. E vocês já ouviram. Porque no final do ano passado foi exatamente esse conteúdo, tá? É aquilo que eu comentei no começo do ano. Houve uma espécie de mudança de livros na escola e essa mudança acabou causando que esses conteúdos ficassem um tanto quanto fora do padrão do ano passado. Então, muitos conteúdos foram e muitos conteúdos ficaram e muitos conteúdos avançaram. Então, ficou uma coisa bem bagunçada, tá? Então, esse conteúdo aqui vocês já viram no final do ano passado. Não tem nada de inédito aqui, não. Só que vamos nos aprofundar, né? No setor terciário da economia. Em primeiro lugar aqui, ó, vocês estão vendo os chamados povos nômades. O que são os nômades? São pessoas que não têm uma casa. São pessoas que não têm uma área onde eles, de fato, são os donos, né? Eles não têm um território onde eles podem chamar de uma propriedade privada deles. Não podem delimitar uma área, né? Simplesmente porque eles são assim, eles são pessoas que trabalham, são pessoas que vivem a pleno céu aberto. Estão em constante movimento, estão em constante transformação, são pessoas que não se estabelecem em nenhuma cidade, em nenhum estado, em nenhum país. Então, como raios essas pessoas nômades conseguem sobreviver? Utilizando o terceiro setor da economia, o setor terciário, tá? Os nômades, eles são povos comerciantes, ou seja, tudo que eles têm, eles estão constantemente trocando com outros povos nômades, ou eles chegam em outras cidades e passam a comercializar com outras pessoas. Eles possuem produtos do tipo X, encontram outros povos nômades e trocam por produtos do tipo Y. Aí encontram uma cidade, troca por produtos do tipo Z, e assim por diante, tá? É dessa forma que eles sobrevivem, constantemente fazendo trocas com outras pessoas, com outras tribos, com outras cidades. Os povos nômades, eles na verdade são a base da humanidade, porque bem no começo a humanidade era assim, não havia essa situação de se estabelecer, de agricultura, de pecuária, né? Eles estavam em constante movimento, encontravam uma área com plantas, ficavam até lá, ficavam naquela área até aquela área ficar sem plantas, né? Encontravam uma área com animais, caçavam os animais, assim que eles acabavam com os animais, eles migravam para outras áreas que tinham animais, povos nômades. Com o tempo é que essa situação acaba se mostrando como sendo insustentável, porque a partir do momento em que você começa a entender que ficar de acordo com o ciclo da natureza naquela área ou não, você percebe que vai dar errado, sabe? Você vai com certeza ter problemas. Aqui começa essa situação de lentamente transformar a humanidade de nômades para pessoas que irão se estabelecer em uma área e praticar esse que vai ser o terceiro setor da economia. Como eu disse, tá? Não, só tem um slide para copiar e não é esse. Quando chegar esse slide eu vou avisar. Conforme a humanidade começou a se estruturar em torno de cidades, inevitavelmente o espaço para todos acabou sendo reduzido. Logo, muitos acabaram não tendo um lugar para plantar e criar animais. Essa aqui é uma situação muito normal, porque a quantidade de terra disponível ela é limitada. Não tem terra infinita para todas as pessoas do mundo. E poucas áreas, de fato, chamam a atenção das pessoas. Olha aqui, ó, vamos observar novamente essa paisagem. Reparem que isso aqui é um deserto. Tanto é que eles estão com cavalos e camelos, tá? Estão com 2 tipos de animais para transporte. Essa área aqui, ela é uma área insustentável para qualquer tipo de atividade humana, porque ali não tem terra para plantar, ali não vai ter água, que é o principal. Quando eles encontravam algum tipo de rio bem calmo, né, com água bem pura, com certeza eles passaram a se estabelecer nessas áreas em específico. E a proximidade com esse rio é limitada. Não é toda uma área infinita que está próxima desse rio, é apenas uma parte limitada. E é isso, pessoal, que gera valor naquela área, tá? A proximidade com o rio. O valor de algo é definido de acordo com a sua quantidade disponível. Quanto mais raro, quanto mais difícil de obter, mais caro e mais valioso vai ser. Quanto mais normal e quanto mais fácil de obter, menos valioso vai ser, tá? É inversamente proporcional. Uma coisa valiosa é uma coisa que tem pouco. Uma coisa não valiosa é uma coisa que vai ter muito. Aí, beleza. O espaço para todos acabou sendo reduzido. Poucas
pessoas, provavelmente aquelas que conseguiram mais recursos, aquelas que conseguiram mais poder, poucas pessoas passaram a mandar em uma área muito grande. E muitas pessoas passaram a comandar pouquíssimas áreas. Novamente, ó, inversamente proporcional, tá? Poucas pessoas mandam em muitas terras, muitas pessoas mandam em poucas terras. É inversamente proporcional, tá? Essas pessoas mais pobres que não tinham terras, elas acabaram que não conseguindo ter uma área para plantar e não conseguiram ter uma área para criar os seus animais. Elas ficaram totalmente dependentes das pessoas que tinham muitas terras, né? Aqui, ó, é a Europa vista de noite, e o motivo pelo qual eu coloco a Europa para vocês é porque a Europa ela é um exemplo bem didático. Esse aqui é o mapa noturno da Europa vista de cima, obviamente, e quanto mais iluminada for aquela área, maior vai ser a concentração de pessoas que moram naquela cidade. Pessoal, o que isso vai gerar, tá? Vejam bem, ó, se você mora em uma cidade que tem muita gente, cedo ou tarde algo vai acontecer. Algo de muito interessante. Aquela cidade, pessoal, ela vai começar a perder espaço. Ou seja, aquela cidade, ela inicialmente era vazia, tinha poucas pessoas morando lá, agora aquela cidade começou a crescer e ela começa a perder espaço, começa a morar muitas pessoas e poucas pessoas novamente começam a comprar muitas terras, tá? Pessoas ricas ficam donas de várias partes da cidade. E essas pessoas mais pobres, elas realmente não têm o que fazer, porque elas não vão ter dinheiro para comprar uma terra para ser delas, elas não vão ter dinheiro para, digamos que alugar uma casa, talvez, né? Para comprar uma casa, enfim, elas não vão ter recursos para isso. E elas vão novamente ficar dependentes das pessoas que têm essas terras. É nesse momento que começa também o capitalismo, tá? Que é quando as pessoas começam a entender que quando você tem algo valioso, você pode trocar com outra pessoa, porque todo mundo, no final das contas, quer alguma coisa. Agora, olha só que em comparação aqui que interessante. Essa vai ser a África vista de noite. Aqui, ó, quanto mais iluminada a área, mais desenvolvida, mais urbanizada e mais tecnológica. Ou seja, praticamente toda a Europa vai ser assim. Muitas pessoas querem morar na Europa. Aí o que acontece? A Europa não tem espaço para todo mundo. Muito bonito. É bonito, né? Em compensação, o que vai acontecer aqui na África? Vai ser o oposto. A África, ela de fato, tá? Tem muita gente que mora na África. Qual que é o grande diferencial? Aqui é desenvolvido, é urbanizado, é tecnológico e, digamos, são cidades ricas. Aqui vai ser o oposto extremo. Embora hajam muitas pessoas morando na África, essas pessoas não estão concentradas em lugar nenhum. Reparem bem aqui, ó. Vocês sabem onde fica a Itália, né? Essa bota ali, aquela ali vai ser a Itália. Praticamente toda a Itália é iluminada. Reparem que bem na parte de cima ali, ó, vai ter uma grande mancha amarelada. Aquela ali é quase a união entre a França e a Alemanha, e a proximidade com a Inglaterra. Ou seja, são áreas onde muitas pessoas habitam, porque são áreas que atraem pessoas do mundo todo. Aqui, ó, vai acontecer exatamente o oposto. Poucas pessoas, de fato, querem morar na África. Embora hajam muitas pessoas morando lá, essas pessoas não estão concentradas em lugar nenhum. Elas ficam espalhadas por várias regiões. E pior ainda, até mesmo nas grandes cidades da África, não tem tecnologia, não tem urbanização e não tem desenvolvimento. Logo, a África ela vai afastar pessoas. As pessoas praticamente não querem morar lá, porque lá não tem perspectiva de crescimento, né? E esse processo aí das pessoas buscarem, né, uma condição melhor, buscarem lugares mais ricos, mais desenvolvidos, vai ser o grande motor que vai causar que o terceiro setor da economia esteja presente em todas as partes do mundo. Aqui, ó, é o Brasil. A situação do Brasil, ela quase vai ser a mesma coisa. Já mostrei esse mapa para vocês, tá? O litoral do Brasil ali, todo iluminado, né? De onde os europeus chegaram. E conforme você avança em direção à floresta amazônica, você percebe que o mar fica mais escuro, porque menos pessoas habitam lá. Agora aqui, ó, começa esse processo, tá? Essas pessoas aí, ó, essas pessoas que moram em grandes cidades, essas pessoas mais pobres que acabam chegando em lugares onde praticamente tudo pertence a um pequeno grupo de pessoas, elas acabam que não conseguindo a sua própria terra e acabam que não conseguindo se sustentar por conta própria. E as pessoas mais ricas, né, as pessoas que são donas de muitas terras, elas vão ter exatamente o sentido oposto da situação. Percebam, tá? No final das contas, tudo é isso, tá? Um grupo de pessoas quer uma coisa e outro grupo de pessoas quer outra coisa. Essa que vai ser a troca que vai gerar o desenvolvimento. É claro que não é um desenvolvimento igual, tá? Uma parcela sempre vai ficar para trás, uma parcela sempre vai sair na frente. Isso aqui, infelizmente, é uma coisa que faz parte do sistema, que acredito eu vai mudar em breve.
Pois bem, tá? As pessoas mais ricas, elas tinham muitas terras e elas precisavam de pessoas para trabalhar nas suas terras. Digamos que a pessoa lá ela era rica, ela comprou muitas terras e ela passou a cultivar, pode ser soja ou milho, cana-de-açúcar ou qualquer outro tipo de planta, ou até mesmo criar animais, tá? Ela percebe que como ela tem muita terra, é muito complicado cuidar disso sozinho. Qual que é a solução lógica, a solução mais racional? Eu vou contratar pessoas para fazer esses serviços. Porque eu não consigo por conta própria, com a minha família também por conta própria, é muita terra para cuidar. A única coisa que eu posso fazer é contratar pessoas para executar essas mesmas funções. E essa lógica, ela também acontece nas indústrias, tá? Que é quando aquela pessoa que tem o dinheiro, aquela pessoa que tem o negócio, aquela pessoa que construiu a área, né? Aquela pessoa que é dona de tudo, ela percebe que por conta própria não tem como cuidar de tudo. Então tem que ter o quê? A necessidade de contratar alguém para fazer aquela mesma função. Aqui, ó, nós temos o primeiro setor da economia. O que vai ser o primeiro setor da economia? Agricultura, pecuária e o extrativismo. Grandes fazendas, grandes plantações. Obviamente que tem que ter muita gente para operar essas máquinas e fazer o trabalho braçal, né? Aí nós estamos vendo, ó, para passar o veneno na plantação, né, o agrotóxico, as pessoas dos aviões fazem isso. Para operar a colheitadeira e para operar o trator, tem que ter uma pessoa também. Para operar a escavadeira ali que está puxando carvão mineral, também vai ter que ter uma pessoa para fazer essas funções, tá? Então, esse é o primeiro setor da economia. Para executar essas funções, tem que contratar um grupo específico de pessoas. Aqui, ó, vamos lá. Segundo setor da economia, que são as indústrias. As 4 últimas aulas que eu tive com vocês foi só direcionado para esse assunto, tá? Na indústria, a mesma coisa. Como vocês podem ver aí, ó, são várias e várias e várias pessoas que trabalham exaustivamente nessas mesmas funções, fabricando tudo que vocês podem imaginar. Qual que é o grande diferencial aqui? A indústria, ela acaba não tendo contato direto com as pessoas. As indústrias, elas podem, tá? Elas acabam tendo contato mais próximo e direto com outras empresas ou com comerciantes. Olha aqui, eu vou pegar um exemplo bem didático para vocês. Ó, essa imagem do canto inferior direita dos tênis aí, dos tênis azuis com cadarço rosa. É muito difícil que uma pessoa assim, uma pessoa por conta própria, chega lá na indústria e fala o seguinte, ó, o pessoal da indústria de tênis, eu quero comprar um par de tênis tamanho 39. Eu quero uma caixa aí, tá? Aí alguém vai lá na indústria, vai no estoque, pega uma caixinha, vai lá e troca todo o dinheiro, né? Isso pode acontecer? Pode. Isso acontece? Provavelmente não. Porque não é rentável para a indústria vender de calçado para calçado. Fora que isso vai gerar um trânsito muito grande de pessoas, vai gerar outros tipos de problemas, e as pessoas da indústria, né, que mandam lá, não querem esse tipo de atuação. O que elas querem agora é manter um contato comercial com pessoas que irão revender esse tênis. Então, ao invés das pessoas comprarem um tênis por vez na indústria, o que vai acontecer? Vai chegar lá uma pessoa que é dona de algum tipo de loja de tênis vai falar o seguinte, eu quero que você me dê 100 unidades do tênis tamanho 46, 100 unidades do tênis tamanho 38, 100 unidades do tênis tamanho 32, eu quero Aqui 200... em casa a gente faz de comprar direto da fábrica, aquela polpa norte, sabe? Só que a gente compra polpa de suco, tipo de uva, de suco. É muito mais barato que no mercado. Aí a gente vai lá, só que a gente tem que comprar uma grande quantidade, eles não vendem. Exatamente, Letícia. Isso acontece, Letícia, quando geralmente é alimento, né? Esses alimentos mais naturais, acaba-se que essa situação ela tem um pouco de, digamos que quebra dessa lógica, porque quando você trata de alimentação, como é uma coisa que pode estragar com uma facilidade muito grande, né? Acaba-se que a indústria, quando ela percebe que está tendo uma saída muito pequena, ela vai lá e abre uma partezinha na indústria destinada para o comércio direto com as pessoas. E sim, você está certíssima também, Letícia, é mais barato. Porque como você compra direto do produtor, toda aquela parte de imposto ela é cortada no caminho. Então você acaba comprando um produto muito mais barato. Então quando a alimentação, por exemplo, como você disse, polpa, algum tipo de doce, né? Talvez algum tipo de, sei lá, salgado ou refrigerante, acaba-se que essa situação ela tem um atalho, né? Da pessoa normal com a indústria. Ela pula a parte do comércio. Só que quando você lida aí com tênis, né? Roupas também, geralmente eles não gostam muito. Não, tem, com certeza tem, né? Não tem como falar o seguinte, nenhuma indústria faz isso, é impossível. Só que a lógica geralmente é essa. Eles comercializam tênis direto com as grandes lojas, vendem várias unidades de cada vez, né?
Então, essa aqui é a situação que acontece. Agora aí, ó, nós temos aqui, ó, trabalhadores do primeiro setor da economia, trabalham nas plantações, nas minerações, e os trabalhadores do segundo setor da economia, que trabalham em indústrias, né, em grandes linhas de montagem. Agora vamos para os trabalhadores do terceiro setor da economia. E esse slide aqui, Letícia, Maria e Gael, podem copiar, tá? Podem meter um print aí, porque esse slide aqui é importante, com certeza eu vou colocar ele na prova de algum jeito. O que vai ser o terceiro setor da economia? Em primeiro lugar, pode copiar. Dá para esperar um pouco, porque agora é 3h21 e a aula vai ser 3h40. Dá para esperar. Vamos lá. Terceiro setor da economia é o mais presente de todos e em qualquer lugar ele ocorre. Por que isso acontece? Porque é muito fácil trabalhar com o terceiro setor da economia. Ele, de fato, é o mais fácil. Porque no primeiro setor, no segundo setor, você de fato tem que ser dono de uma propriedade. Por exemplo, lá, para você trabalhar no primeiro setor da economia, você vai ter que trabalhar com uma fazenda ou com algum tipo de plantação que vai envolver comprar terra, comprar semente, comprar adubo, ou seja, uma coisa que vai gerar um gasto, né? Então, esse primeiro setor da economia, ele acaba sendo o quê? Um tanto quanto reduzido. Como é que é o segundo setor da economia? Vai ser o processo de industrialização. Você tem que trabalhar, ou você tem que ser o dono de algum tipo de negócio que vai transformar a matéria-prima em matéria industrializada. Novamente, você vai ter que comprar máquinas, vai ter que comprar equipamentos, vai ter que ter um consumo muito alto de energia elétrica, de água, dependendo do comércio, tá? Da indústria, desculpa. Então, é uma coisa que é variada de acordo com a situação, não uma regra. O terceiro setor da economia, ele acaba fugindo dessa lógica. No primeiro e no segundo, ou você tem que ser dono do negócio, ou você trabalha para alguém que é dono do negócio. No terceiro setor, não tem que ter um grande espaço, não tem que ter um investimento muito grande em tecnologia, não tem que comprar muitas coisas, porque o terceiro setor da economia, ele é baseado no quê? Basicamente no comércio, que é uma coisa fácil de ser feita, que é uma coisa que não exige, digamos que, muito cuidado. É claro que se você vai vender, por exemplo, muitas peças de roupa, muitas peças de calçado, você vai ter que ter uma área grande, né, um estoque grande. Só que você acaba não tendo que ter um investimento muito grande em tecnologia, porque o terceiro setor, ele trabalha nessa situação mais informal. Vou entender por quê, tá? Eu vou mostrar agora as profissões para vocês, as principais. Ele se baseia na noção de que diversas pessoas não são donas dos meios de produção. Essas pessoas são dotadas de capacidades e qualidades para operá-los. Aqui, ó, vamos lá. Agora, alguns exemplos aqui, que de manhã eu até citei de forma mais detalhada, e eu acho que você entrou, Letícia, na explicação, só que eu não tenho certeza se você se enquadra, tá? Vou até repetir o que eu disse de manhã. Como assim, ó? Eu destaquei para vocês, ó. Dotadas de capacidades e qualidades para operá-los. O terceiro setor da economia, ele procura pessoas que saibam fazer um trabalho muito direto e sensato, tá? Uma pessoa que sabe exatamente o que tem que fazer e não fica de enrolação. Ó, são aprendidas essas características, tá? Elas são aprendidas com tempo, com cursos, com familiares, com observação, até mesmo com vídeos e livros. Ou seja, o terceiro setor da economia é realizado por pessoas que não são donas daquilo que vendem, usam ou do prédio em que trabalham. Vamos para os exemplos bem práticos aí, ó. As características, as qualidades, as habilidades que são buscadas pelo terceiro setor da economia. Como que elas são obtidas? Ó, com tempo, ou seja, com prática. Quando você pratica exaustivamente a mesma coisa, seja escrever, ou fazer matemática, ou ler algum livro, ou operar algum tipo de máquina, quanto mais você pratica, mais habilidoso você fica com aquele tipo de coisa. Então, o tempo e a prática acabam gerando um profissional mais qualificado. Com cursos, quanto mais cursos, por exemplo, assim, cursos relacionados à faculdade, cursos relacionados a produtos mais técnicos, cursos com outras empresas, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, em tese, mais daquele assunto você vai saber, né? É uma coisa lógica, você estuda bastante, você acaba aprendendo. Aqui, ó, é a parte que eu citei, acho que você de manhã, Letícia, com familiares. Muitas pessoas, elas de fato não fazem cursos, elas não ficam, digamos que, praticando por conta própria, são pessoas que, porque vários motivos, tá, acabam aprendendo junto com seus familiares. São pessoas que acabam tendo um contato muito próximo com o trabalho dos seus pais e mães, e cedo ou tarde acabam aprendendo a fazer o mesmo. Elas estão aqui, apenas observando seus familiares. Aí eu citei de manhã a Samantha, do 7º A, a Kemily.
Elas duas têm pais e mães que trabalham, né, com essa parte de comércio, e elas já sabem um monte de coisa sobre esse assunto, em relação a preços de A Maria todo dia agora tá indo. A Maria, é verdade, ela fica com a mãe dela, né? Então a Maria também. Não, ela Perfeito. tá indo lá pra loja dos tios dela todo dia, aquela que vende roupa, não sei o que, diz que ela ajuda lá também. Então ela com certeza já se enquadra também a Maria. É verdade, Letícia. Você acaba observando como é que faz essa questão de vender, como é que convence a pessoa a aceitar o produto, como é que você, por exemplo, mostra que isso é bom ou ruim. No caso ali dos preços, tá? Você sabe o que é barato ou caro. Com a observação junto com seus familiares, você acaba aprendendo. O seu caso, Letícia, comentei de manhã, é porque como o seu... É que eu não tenho certeza agora, né? Como o seu pai trabalha com motos, né? É bem provável que alguma coisa você saiba, né, Letícia? Só de ouvir ele, alguma coisa você sabe já. Ou não? Mais ou menos. Aí, ó, mais ou menos. Eu tenho certeza que você sabe bastante em comparação com seus colegas. Porque o seu pai tem o quê? Tem proximidade com esse tipo de coisa, é o trabalho dele. Então, com observação com seus familiares, você acaba aprendendo. Ali, ó, até mesmo com vídeos e livros, ou seja, você assiste algum A vídeo minha no mãe, YouTube. ela faz doce, assim, pra vender pra fora, né? Bolo, doce, essas coisas, aí eu faço também. Eu já sei fazer. Olha aí. Eu não sabia disso. Na verdade, eu sabia porque você falou para mim, né? Só que eu tinha esquecido. Eu lembrei de seu pai porque eu tenho mais proximidade com moto, né? Mas é verdade. Com essa situação de comida, você também se enquadra, Letícia. Em relação à medida, em relação a quanto colocar, quanto tempo fica no forno, em relação a quanto tirar, como colocar, né? Tudo isso aí você acaba aprendendo com observação. Acaba fazendo e acaba aprendendo também. Até mesmo com vídeos e livros, ou seja, você vai lá, eu quero aprender como é que, sei lá, troca o pneu de um carro. Se você vai no YouTube agora e você coloca isso daí de pesquisa, você aprende. Só de observar um vídeo, você nem tem que estar lá. Só de observar o vídeo, você aprende passo a passo de como tirar o pneu e colocar ele no carro. Ou seja, basta você observar que você consegue aprender. E também com livros, tá? Diversos livros que ensinam detalhadamente todos esses processos. Por fim, ali, a parte de amarelo. Essas pessoas são operadoras, elas manuseiam as máquinas, utilizam equipamentos, operam veículos, usam certos aparelhos, dentre outros, mas não são as suas donas. Ou seja, o dono do comércio, ele sim é o dono daquilo, tá? Ele é o dono da máquina, ele é o dono da moto, ele é o dono do carro, ele é o dono do equipamento, ele é o dono desse tipo de coisa. Só que você sabe operar, você tem capacidade, você tem qualidade, você tem aprendizado com isso, você sabe operar, o dono da loja não sabe. Então é aí que acontece a troca, tá? O dono da loja, o dono do comércio, ele quer uma pessoa que sabe operar aquilo. E aquela pessoa que sabe operar aquilo procura um lugar para utilizar os seus conhecimentos. Essa que é a troca que vai gerar o terceiro setor da economia. Agora vamos comentar aqui, ó, de algumas profissões que eu encontrei. É claro que vocês sabem que quando se fala de profissão são infinitas, né? E eu coloquei apenas algumas daquelas que eu considero, digamos que mais próximas da realidade, né, que nós temos, e são mais fáceis de comentar. A primeira aqui, ó, vamos lá. Essas profissões, essa parte que eu destaco aqui, ó. Algumas profissões, elas demandam apenas o seu conhecimento, habilidade de comunicação, capacidade de ouvir e entender. Tudo isso pode ser aprendido atualmente com a internet. A prática, com o tempo, fará um bom profissional ou não, tá? Essa última parte eu deixei de vermelho, porque tem muitas pessoas que praticam durante muito tempo e acabam não se tornando bons profissionais. Isso é uma coisa que acontece, e são vários fatores que dizem quando isso vai acontecer ou não também, tá? Aqui, ó, primeiro lugar, professor, é claro que eu coloquei essa daqui, porque o professor, ele é um exemplo muito didático do que é o terceiro setor da economia. O que é o professor? Ele é uma pessoa que tem um diploma de ensino superior que comprova que ele tem capacidade para exercer aquela profissão. Por exemplo, eu, né, formado lá em licenciatura em geografia. Eu aprendi como fazer isso, eu sei como fazer isso, só que eu não sou dono de uma escola. Ou seja, eu não posso simplesmente fazer uma escola do nada e achar que vai funcionar. Tem que fazer um monte de coisa relacionada a um monte de assinaturas e termos, uma parte bem burocrática, tá, pessoal? Uma coisa bem exaustiva essa parte aí. Tem que fazer um monte de coisa para você abrir uma escola, fora que é um dinheiro muito grande que você vai ter que investir, né? Qual que é a solução lógica? Como eu não posso simplesmente abrir uma escola, eu vou trocar a minha capacidade, a minha habilidade de exercer essa profissão com uma pessoa que é dona de uma escola e procura por um professor de geografia. Essa que vai ser a troca. Uma escola tem que ter esse tipo de professor. E tem professor que não é dono de uma escola. Um troca o que tem pelo que o outro não tem, tá? Os dois acabam saindo bem. A escola vai ter um professor e o professor vai conseguir exercer a sua profissão. Essa que vai ser a troca do terceiro setor da economia. Lembrando aqui, ó, o professor, ele não é dono da escola,
não é dono do quadro negro, não é dono do giz, não é dono das carteiras, não é dono dos livros, na verdade, não é dono de nada. Ele é dono do quê? Do próprio conhecimento dele. Se ele tiver notebook, né, celular também vai ser, só que isso daí não é o principal para exercer a profissão. O que importa, de fato, é o conhecimento que ele ou ela vai ter. Aqui, ó, as pessoas que trabalham com turismo. É a mesma situação de professor. Elas não têm que ser donas de nada. Basta que elas saibam que quais são os melhores pontos para a visitação, como chegar lá, a história daquele lugar, as partes que chamam atenção, as partes que não chamam atenção, como lidar com as pessoas, como guiar as pessoas. Basta que ela tenha o conhecimento que ela consegue exercer. O restante aí, ó, ela acaba o quê? Acaba pegando de uma empresa. Tanto como professor, turismo, então qualquer tipo de vendedor, é bom saber tipo, falar bem, né? Exatamente, tipo, Letícia. Saber conversar, assim. O básico do professor, do guia de turismo, né? E das outras profissões que vocês verão agora, eu até destaquei aqui, ó, com esse slide aqui, tá? Todas que eu vou mostrar até o próximo slide com texto são profissões em que você obrigatoriamente tem que ser bom com a comunicação, tem que saber se expressar, tem que saber ouvir e tem que saber entender, né? Porque não adianta nada, né, Letícia, Maria e Gael, o professor, ele saber 1 trilhão de livros, sendo que ele não sabe explicar a parte que realmente importa, tem que saber se comunicar, tem que saber tirar a essência do conteúdo para expressar de uma forma que os estudantes entendam, né? É uma habilidade de comunicação que, com o tempo, as pessoas podem obter ou não, que fique bem claro. Aqui, ó, outra profissão que também envolve, tá? Aqui, se a pessoa é dona do comércio, ela também conta, só que quando uma loja começa a crescer bastante, cedo ou tarde, ela vai ter que contratar vendedores. E esses vendedores vão ter que saber, ó, aconselhar as pessoas, vão ter que saber, digamos que, expressar uma opinião acerca da roupa que a pessoa está usando, aquilo que pode ser bom, aquilo que não pode ser bom, ou seja, vão ter que trabalhar também com convencimento, dá na mesma. E por fim, aqui, ó, é uma profissão, tá? Para quem não sabe, é uma profissão ser padre. Esse daqui que vocês estão vendo é o Papa Francisco, que é a autoridade máxima do cristianismo, só que qualquer outro tipo de padre, tá? Acaba se entrando nessa mesma lógica. O padre, ele tem que saber a liturgia, ou seja, ele tem que saber explicar o que está na Bíblia. Ele tem que saber aconselhar, ele tem que saber conversar, ele tem que saber entender as pessoas, ele tem que ter esse contato com as pessoas, esse contato humano. Essa que é, de fato, a atribuição do padre, ou seja, tudo um conhecimento na cabeça dele. Ele não tem que ter, de fato, aí, ó, um lugar para rezar, não tem que ter uma batida, não tem que ter as cruzes, não tem que ter status, não tem que ter isso. O padre tem que saber se comunicar com as pessoas e passar o conhecimento que está na Bíblia. Agora também aqui, ó, outra profissão, que é uma profissão que, infelizmente, no Brasil, ela acaba sendo a mais importante, né, que são os advogados. O advogado, ele tem que saber utilizar a lei. Eu tenho aqui, ó, eu tenho no meu quarto aqui, que legal, ó. Eu tenho certeza que você, Letícia, Maria, a Maria saiu muito bem, o Gael, conhecem esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Acho que vocês conhecem, né? Constituição Brasileira de 1988. Basicamente aqui, ó, Letícia e Gael, esse aqui é o livro de regras do jogo. De qual jogo? O jogo chamado Brasil. Tudo que acontece no Brasil, as regras estão naquele livro lá. Então, as pessoas que trabalham com a lei, né, os advogados, eles acabam manipulando essas leis para conseguir salvar ou incriminar outras pessoas, né? Por exemplo, lá, digamos que uma pessoa é acusada de ter assaltado uma loja, só que não tem provas concretas. O advogado, ele vai dar um jeito de provar que o cliente Sabe dele... uma coisa que eu percebi? Quando você é advogado ou estuda direito, alguma coisa do tipo, você pode usar isso para o seu proveito também, porque às vezes você descobre umas leis que te favorecem, você nem sabia que existia. É verdade. Mas olha só o que você disse, Letícia. Você disse quando você for advogado, né? Então basta que você leia o livro ali que você pode aprender essas leis. O que acontece, Letícia, é que os advogados, eles têm de fato assim, ó, uma circunstância em que eles vão ter mais poder que as pessoas normais, né? Que é a tal da OAB, acho que vocês conhecem. É uma carteirinha que garante que ele pode proteger outras pessoas e incriminar outras pessoas. E aí acontece isso que você falou, tá? Eles usam e abusam dessas leis ao benefício próprio. Você está certíssimo, Letícia. Mas assim, eu quero aprender os meus direitos. Filhão, tá a lei ali, ó. Você pode procurar na internet. Nem tem que comprar esse livro aí, tá? Você pode simplesmente procurar na internet que você encontra todas as leis. E você consegue aprender. O advogado, ele tem que, de fato, saber as leis. Ele não precisa ser dono de uma grande advocacia, ele não tem que ter muitos livros, ele não tem que ter, digamos assim, escritórios e ternos de luxo, né? Basta que ele saiba compreender as leis
que ele se torna um advogado e pode exercer essa profissão, né? É claro que não é tão fácil assim, né, gente? Que fique bem claro, tá? Esse curso de direito, ele é um curso bem exaustivo. É muita leitura e é um curso, assim, que tem muitas críticas, só que não é o caso agora. Beleza, ó. O advogado, os padres, aqui os comerciantes, os turismólogos e os professores, para de fato exercerem essas profissões, eles precisam do quê? De muito conhecimento. Agora eu vou mostrar para vocês profissões que muitas delas a pessoa ela tem conhecimento, só que ela não aprende com livros, ela não aprende na faculdade, ela não aprende estudando, ela não aprende com vídeos. Ela pode aprender? Pode. Com certeza esse tipo de conhecimento está disponível na faculdade, com vídeos, com curso, está disponível. Só que muitas dessas profissões que vocês verão agora, as pessoas aprendem com a observação, observando os seus pais, os seus avós, os seus avós, a sua mãe, tá? Irmãos executando essa profissão. São profissões assim, ó, que elas são extremamente importantes e muitas delas hoje em dia, como são poucas as pessoas que exercem, acaba que aqueles que exercem ganham um dinheiro assim, não muito bom, tá? Só que um dinheiro, digamos assim, diga-se de passagem, é mais ou menos, tá? Depende muito de onde você trabalha. Eu não vou falar que é bom, porque eu estaria sendo mentiroso. Vou na prática quais são elas. Ó, essas profissões não possuem necessidade de saber se comunicar muito bem. Isso é uma coisa que eu ressalto, tá? Todo mundo que eu mostrei até agora tem que saber se comunicar. Essas que eu irei mostrar agora, elas não necessariamente têm que saber se comunicar. A primeira aqui, ó, vai ser o pedreiro. Pessoal, isso aqui é uma profissão muito complicada. Não vou dizer para vocês que ganha muito bem, não, tá? Vocês sabem que com certeza não ganha muito bem. Qual que é o grande diferencial? Atualmente, não são muitas pessoas que sabem fazer uma obra. Não são muitas pessoas que sabem a quantidade certa de areia, de cimento. Não são muitas pessoas que sabem alinhar os tijolos. Não são muitas pessoas que sabem qual que é o ponto certo para colocar a entrada da casa. Poucas pessoas atualmente sabem fazer isso, porque essa é uma profissão muito antiga. Aí o que acontece? Esses pedreiros, eles geralmente, eles não fizeram cursos para aprender essa profissão. Eles aprenderam com os pais deles, aprenderam com os avós deles, tá? Foi passando de geração para geração esse trabalho. Foi fazendo junto com o pai quando era pequenininho e hoje em dia trabalha nisso. Trabalha fazendo vários tipos de obras, né? Esse tipo de profissão. A segunda aqui, ó, é a mesma coisa, que são encanadores. Novamente aqui, ó, muitos deles acabam aprendendo com os pais e com os avós. Acaba aprendendo somente com a prática, tá? Com a observação. Eles não estudam para isso. É claro que tem, tá? Tem curso que ensina a fazer obra e tem curso, sim, que ensina a mexer com essa parte de tubulação. Tem uma ciência por detrás disso, tá? Tem estudo, tem livro, tem toda uma literatura para a pessoa se aprofundar. Só que muitas pessoas que hoje em dia exercem essas profissões são pessoas que aprenderam apenas com a prática, apenas com a observação com seus familiares, né? Aqui, ó, o médico. O médico, ele é interessante porque essa daqui é os dois ao mesmo tempo, tá? Tem que estudar muito e tem que ter prática. O curso de medicina, ele é um curso que demora muito, por volta de 8 a 10 anos para formar um médico. Aí o que acontece? Durante vários anos, a pessoa apenas estuda sobre todo tipo de situação que pode acontecer com o corpo humano. Aí chega um momento que ela vai para aquele estágio, né, aquela residência, e ela vai ajudar outros médicos a fazer uma operação. Por exemplo, assim, ó, a pessoa acabou de fazer a faculdade e o primeiro trabalho dela como médico é operar o coração de uma pessoa. Ela não vai saber o que fazer, porque ela nunca fez aquilo por conta própria. Qual que é a solução lógica para isso? Inicialmente, eles trabalham apenas ajudando outros médicos a fazer a operação. Ou seja, tem muito estudo e tem prática, tá? Obrigatoriamente aqui vai ter que ter muita prática para não cometer um erro. Você vai 3 dias primeiro, né? Olhar. Até porque quando você lida com medicina, né, até medicina animal, tá? Veterinária é a mesma coisa. Não tem margem para erro. Se você fizer um errinho durante uma operação, você pode matar o seu paciente. Aqui, ó, costureira. Mesma coisa. Hoje em dia, são poucas as pessoas que sabem fazer esse tipo de coisa, tá? Geralmente, as nossas mães, as nossas avós, acabam tendo mais habilidade, né? Conseguem costurar um monte de coisa assim em tempo muito curto. E essa também é uma profissão que tem que ter muita prática para exercer, hein? Quem aqui já tentou costurar alguma coisa sabe o que eu tô falando. Não é simplesmente pegar uma agulha e sair passando a linha, né? Você tem que ter todo um planejamento de como fazer parte por parte. Então, esse é um trabalho que tem que ter muita prática e geralmente é com a observação que se aprende, tá? Novamente, tem curso, só que muitas pessoas acabam com a prática e observação aprendendo. Outra aqui, ó, que é o serralheiro e o soldador. Serralheiro é aquele que corta aço, corta metal.
aqueles caras que fazem portões, fazem lixeiras, fazem bancos de aço, tá? Novamente, tem que ter muita prática. E o soldador é aquele cara que vai unir peças de metal, tá? Por exemplo, assim, digamos que um pedaço de um portão acabou quebrando, acabou enferrujando e quebrando ao meio, e o soldador é aquele cara que consegue unir de novo as duas partes, tá? Novamente, tem que ter um cuidado, tem que ter uma prática muito grande para você, de fato, ser um bom profissional. Aqui, ó, novamente, cabeleireiro. Outra profissão que tem que ter muita prática, né? Porque para você atender os pedidos da pessoa, você tem que saber exatamente interpretar as informações, né? Tem que saber aquele visual que vai dar certo, aquele visual que não vai dar certo, tem que aconselhar também, porque aqui tem que ter, de fato, muita prática. O de cabeleireiro atualmente tem muito curso, hein? Porque as pessoas hoje em dia, elas se importam mais. Antigamente, as pessoas eram mais, digamos que, despreocupadas em relação ao corte de cabelo, né? Aí, hoje em dia, acaba se tem muitos cursos para isso. Aqui é o mecânico também, tá? Se é uma coisa pequena, assim, por exemplo, digamos que calibrar o pneu, praticamente todas as pessoas sabem fazer isso. Ouviu algum tipo de batida no carro, consegue ver uma peça solta, já consegue colocar. Só que, por exemplo, assim, digamos que o motor do carro fundiu, ele derreteu por dentro. Poucas pessoas sabem fazer isso, né? Aí o que acontece? Tem que ir num mecânico que com certeza vai saber diagnosticar o problema. Muitos mecânicos antigos... E não é fácil de fazer esses troços aí, não. Aí, Meu pai, quando ele pega alguma coisa desse tipo, aí ele fica o dia inteiro. Então, dependendo da situação. Sim. E geralmente esses mecânicos mais antigos, tá? Também não é uma regra, tá? Letícia, Maria e Gael, não é uma regra. Geralmente esses mecânicos mais antigos, eles acabam que aprenderam essa profissão somente observando, eles não fizeram de fato. O meu pai, ele não fez curso nenhum. É exatamente o que eu ia perguntar para você, o seu pai não fez curso. Com 4 anos, o meu avô levou ele numa corrida de motocross, que é aquelas motos que correm na terra, sabe? Sim. Enfim. Aí, meu pai começou a tomar gosto por isso e conheceu o meu Dindo, né? Meu padrinho, que é atualmente. Que começou a mostrar para ele, ensinar ele. E foi assim que ele aprendeu. Aí ele foi com o tempo aprendendo. Eu tinha que pedir para o seu pai dar uma palestra no sétimo ano IB, porque o seu pai é a definição dessa aula. Tudo que eu expliquei nessa aula aqui, o seu pai conseguiria definir pessoalmente. E aqui, ó, um último exemplo de profissão é soldado, ou policial, ou segurança, tá? Novamente aqui, ó, são pessoas que sabem operar armas de fogo, são pessoas que sabem... Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que, tipo assim, vocês têm bastante experiência para fazer. Se você for mexer com tatuagem, você já vai fazer a merda. Também, Letícia, é outro exemplo. Ali também é só uma chance que você tem, né? É claro que você pode rebocar e fazer outra tatuagem em cima, só que é uma coisa cara e é uma coisa perigosa, porque você mexe com substâncias químicas que podem, de fato, matar a pessoa. Tem histórias de pessoas que foram fazer tatuagem e acabaram morrendo pela substância química. É um ótimo exemplo, Letícia. Aqui é a última profissão, tá? Que são pessoas que trabalham com armas de fogo. Não são todas as pessoas que sabem atirar, não é simplesmente puxar o gatilho, tá? Tem que controlar a arma, tem que controlar a munição, tem que mirar certinho. Cada arma funciona de um jeito. Então, não são todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Que sabem, digamos, imobilizar outras pessoas, que sabem entrar em combate corporal, são pessoas que sabem vigiar e procurar por áreas específicas onde podem ter outro tipo de pessoa, tá? É uma profissão que tem que ter muita prática também. São essas ligadas à segurança. Por fim, aqui, para acabar, já que estourou o tempo, ó, esses gráficos que eu mostro para vocês, eles são relativos ao conteúdo, tá? Que mostra como o terceiro setor da economia, ele é o mais importante e mais difundido. Olha só, de laranja aí, ó, serviços, é o terceiro setor. 67% de todo o PIB, tá? PIB são as riquezas. Toda a riqueza do Brasil, praticamente, é o terceiro setor. Aí 27% é do segundo setor e apenas 6% é do primeiro setor. E aqui também, ó, o PIB em 2018, novamente, ó, 69% de todo o PIB do Brasil, de todas as riquezas produzidas no Brasil, são vinculadas com o terceiro setor. Ou seja, praticamente todo o Brasil é o terceiro setor da economia. Essa parte aqui, ó, é o que eu expliquei para vocês, tá? Em relação a essa coisa dos negócios e tudo mais. Beleza? Maria saiu de novo. A Maria, ela fica saindo e caindo. Espero que ela esteja assistindo aula em casa depois. Só ela perde bastante. Gael não falou nada. Está aí, Gael?